25ª semana de gestação. No calendário lunar, em que cada mês tem só 4 semanas completinhas, você entra no seu 7º mês. Porém, no nosso calendário, esse normal da nossa agenda, você está com 6 meses e meio. Parabéns para você! E se você quer saber tudo o que está acontecendo com o seu corpo, tamanho da barriga, seu bebê, vídeo do bebê, como ele está, as maiores novidades, fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz em ter você aqui comigo. 6 meses e meio, hein? A gente nem consegue mais se enxergar muito como um indivíduo. A gente se enxerga grávida, a gente com o nosso filho. Afinal, tudo que a gente faz acaba refletindo no nosso bebê. O que a gente come, onde a gente vai, se esforça demais, se consegue descansar um pouquinho, a gente também já percebe essa diferença. É natural que isso aconteça e isso vai perdurar mesmo depois que o bebê nascer, porque vocês estão criando uma conexão tão forte, tão intensa, que a gente fica vivendo em função deles por muito tempo depois da gravidez. É natural que aconteça. E por falar em gravidez, vamos falar dessa barriga. Olha o quanto ela cresceu desde o primeiro dia da sua gestação. Hoje, o seu útero tem um tamanho equivalente a de uma bola de futebol. Os seus órgãos, por conta disso, ficam mais espremidinhos, coitados. Mas eles estão funcionando, mais lentos, mas estão funcionando. E essa semana é a semana para te dar um alerta. A gente começa a escovar o dente de repente? Sangue na escova de dente? Como assim? Por conta dos hormônios da gravidez, muda também um pouquinho o nosso pH da saliva, deixando o nosso dente mais sensível a cáries e a nossa gengiva mais propensa a gengivites. Lembrando que problemas dentários podem causar até parto prematuro, então é muito importante que você visite o seu dentista, continue escovando os seus dentes, mesmo que esteja provocando esse sangramento, mas procura o dentista, tá? Continua passando o seu fio dental, mesmo que esteja provocando sangramento, a higiene bucal é de extrema importância, inclusive e também principalmente durante a gravidez. Os ligamentos de todo o seu corpo estão trabalhando duro ali para sustentar não só essa gestação, mas preparar também o seu corpo para o parto. O que isso vai acontecer? A gente pode sentir algumas dores. A mais famosa é a dor pélvica, ou dor na pepeca, ou dor no ligamento redondo, que é esse ligamento que está aqui em azul, que ele está ficando super esticado. E à medida que ele estica, a gente sente a dor que vai desde aqui de cima da barriga, a gente tem um ligamento de cada lado da barriga e ele vai até lá embaixo do osso púbico. Por isso que a gente sente muito essa dor lá na pepeca e fica desesperada porque ô dorzinha difícil. E quando a gente se esforça demais, faz força demais, fica em pé demais, a gente pode sentir dores em outros ligamentos e em outros músculos também, e em alguns nervos, como por exemplo no ciático. O que eu vou te pedir é que se você continuar fazendo atividade física moderada, como caminhada, é muito bom para você e para o seu bebê e também para o seu corpo, e também se alongar um pouquinho. Se tiver um profissional para te ajudar, melhor ainda. Se não tiver, você pode fazer aqueles alongamentos que a gente faz em casa mesmo, sabe? Leva a perninha para um lado, põe a perninha depois para o outro, estica um pouquinho os seus braços. Isso pode trazer um pouco mais de conforto para você. E se nada disso está resolvendo, um banho morno ajuda demais. Deixar aquela aguinha do chuveiro batendo nas costas, na parte aqui de baixo, sabe? Ali na lombar. Nossa, é muito alívio. Porém, banho de imersão, ou seja, que a gente fica dentro da água, ele não é indicado durante a gestação, porque se ele estiver muito quente, ele pode aumentar a sua temperatura corporal, e isso não é legal nem para você, nem para o seu bebê, e nem para a sua pressão arterial, que pode cair. Então, eu vou pedir para você, se for tomar um banho de imersão, converse antes com o seu médico para ver a temperatura adequada. De repente, você já compra até um termômetro que vai usar mesmo depois que o bebê nascer para medir a temperatura da água dele, e faz a mesma coisa na sua. Isso pode ajudar. E como eu tô falando em pressão arterial, eu vou pedir um alerta para você. Vou dar um alerta para você, esse é muito importante. Durante a gravidez, você pode ter a pré-eclâmpsia. E um dos sintomas dela é o aumento de pressão. Então, se você tiver sangramento, dor, tonturas, sentir que, ou puder medir, né, e ver que a sua pressão arterial está alta, procure ajuda médica imediatamente. Procure um hospital ou maternidade que tenha atendimento obstétrico, tá bom?
Os hospitais que não têm atendimento obstétrico não vão poder oferecer para você um atendimento adequado. Então já fez aquela lista, você lembra que eu já avisei nas semanas anteriores, já fez aquela listinha de quais hospitais você pode ir, né? Se não fez, faz agora, tá atrasada, mas ainda dá tempo. Faz essa listinha para que você consiga se organizar e se tiver alguma necessidade, uma emergência, você sabe para onde ir, o desespero fica um pouco mais controlado. Por falar em desespero controlado, como é que tá esse enxoval aí, hein? Como é que a gente faz um cronograma de enxoval bacana, que a gente consiga fazer tudo que a gente está precisando sem ficar desesperada? Eu tenho algumas dicas para você, eu tenho vídeos sobre isso também, mas o que vai ajudar? Uma divisão mais ou menos mensal. Então no primeiro mês, tudo é novidade, a gente tem que ver onde que a gente encontra informações bacanas. Uma dica, Almanaque dos Pais, tem todas as informações que você procura por aqui. O segundo mês é um mês que você já está fazendo os seus exames, já está com acompanhamento médico, é aquele mês que você fortifica as informações que você já está pegando, né, sobre a sua gestação e começa a se orientar sobre alimentação, exercício, para você começar a organizar a sua rotina e as mudanças. Agora, por volta do sexto mês, você já deveria ter planejado o quarto do bebê, porque alguns móveis podem demorar 2 a 3 meses para chegar, como o berço, um guarda-roupa, então tem que planejar. Também tem que planejar se vai ter alguma reforma no quarto, uma pintura, alguma obra. Isso já tem que estar acontecendo agora para você ter tranquilidade, tá? Então, o sexto mês é um mês importante dessas organizações e já pode começar a comprar os primeiros itens do bebê. Desde 20 semanas, já está sabendo o sexo do bebê, já pode começar a planejar o enxoval. A gente prioriza no enxoval o que é extremamente necessário, que são as roupinhas das crianças, os artigos de higiene para banho, como a banheirinha, isso é muito importante, a parte da fralda, trocador, ter o algodãozinho para você molhar na aguinha para limpar o bumbum, não é para usar por enquanto aqueles lencinhos umedecidos, deixa para quando for sair de casa. Quando tiver em casa, algodão umedecido na água morninha é o suficiente. Aí uma garrafa térmica salva a vida, viu? Já deixa a garrafinha térmica perto ali no quartinho do bebê, perto do trocador, ajuda bastante, tá? E essa parte de alimentação, mamadeiras, chupetas, você não precisa investir nisso agora, porque se ele for mamar no peito, tiver uma boa pega, você não se machucar, você só vai comprar mamadeira depois de 6 meses. A chupeta não é indicada, mas se você quiser usar, também vai ser uma coisa que você vai precisar ali no decorrer da sua rotina, então também não precisa investir nisso agora. E carrinho também é uma das coisas caras que a gente vai ter que dividir no cartão ali em várias vezes, mas é uma das coisas importantes para você sair de casa com seu bebê, lembrando que ele vai ter que ir para lugares abertos. Shopping? Imagina um ar todo mundo fechado, com todo mundo dentro, a chance de doença é muito grande. Então shopping não é um lugar muito legal para ir não, tá bom? Mas então dessa parte do enxoval, você tem que organizar agora com 6 meses, aí você vai ter o 7º e o 8º mês para concluir tudo que já foi feito, organizar o quartinho. E no 9º mês, a única coisa que você vai fazer é montar a mala da maternidade, porque lavar roupinha, essas coisas, dá para fazer lá no 8º. E pode lavar na máquina, sim! Não precisa lavar na mão não, tá bom? Só lava individualmente. Ao invés de colocar junto com as roupas do adulto, pode lavar essa roupa sozinha e com sabonete próprio, um sabão próprio, neutro, para bebê que não tenha muitos cheiros. Por falar em cheiros, tem uma coisa muito legal que eu vou te contar sobre ela. Agora, vou dar um spoiler para você, porque é com 28 semanas que toda a parte olfativa do bebê fica formadinha e ele já começa a sentir os cheiros do líquido amniótico e o cheiro da mamãe e até o cheiro do leite. Mas essa informação vai estar completa lá com 28 semanas. E a última coisa sobre você são seus exames. E aí, já fez os exames do 2º trimestre? Tem um hemograma para ver como é que tá a toxo, se você já teve, se você não teve, para confirmar do primeiro, para ver sífilis, para ver se tá com anemia. E tem o exame mais temido pelas gestantes, que é aquele exame do teste do açúcar ou teste da glicose. A sigla dele é TOTG. Teste oral de tolerância à glicose, que a mulher vai ter que tomar um líquido super, super doce, muitas acabam passando mal, e um monte de mulher morre de medo desse exame. Se você fez, conta pra mim nos comentários como é que foi esse exame, como é que deu, se você tá ou não com diabetes gestacional, são informações muito importantes pra gente compartilhar e poder orientar nossas gestantes, barrigudinhas, lindas, que eu adoro. E por sinal, só um lembrete, já deixou curtir nesse vídeo? Vou começar a falar do seu bebê, vai ter vídeo do seu bebê, eu mereço seu curtir. Vai, coloca aqui pra mim que eu espero. Prontinho? Vamos lá? Bora falar do seu bebê então? O seu bebê já está medindo 22 centímetros da cabeça até o bumbum. Olha que bebê mais lindo! E se a gente for considerar as perninhas, chega a 30 até 33 centímetros.
Na semana passada, ele estava pesando meio quilo, lembra? E eu falei para você que ele ia ganhar cerca de 200 gramas? Missão dada é missão cumprida. Seu bebê está pesando cerca de 700 gramas essa semana, podendo chegar a 840 até o final dessa semana. Ele está ganhando peso e isso está refletindo também na sua balança. Você está ganhando também, não é? Seus bracinhos e perninhas já estão com tamanho proporcional. E a grande novidade dessa semana é que a sua narina abriu, seu narizinho abriu. Então ele vai começar, de uma forma ainda primitiva, a identificar cheiros que estão no líquido amniótico. Isso são cheiros de alimentos, ele vai identificar cheiro da mamãe e inclusive do leite quando você está produzindo, porque ele também já consegue reconhecer. Diferente do que algumas pessoas acreditavam, a gente tem, de uma forma muito primitiva, mas ela é mais aparente nos fetos, um órgão chamado órgão de Jacobson ou órgão vomeronasal, olha que nome difícil. Esse órgão ele seria para sentir feromônios. Ele é muito comum em mamíferos e eles vão sentir cheiros, por exemplo, de odores sexuais, de saber de agressão. Então eles servem muito mais para comportamento. Só que no ser humano, apesar do bebezinho ter esse órgão, parece até que um pouquinho maior, ele vai diminuindo até o seu nascimento. Ele vai agora começar a diminuir. Os cheiros mesmo, eles vão sentir porque um dos seus sentidos mais apurados no nascimento é o olfato. O olfato do bebê é muito melhor do que o de um homem ou de uma mulher adulta. E isso para que ele consiga identificar já na barriga e depois fora dela o cheirinho da mamãe, o cheirinho do leite. E algumas pessoas acreditam que eles são capazes de identificar até outros cheiros. Tem uma pesquisa muito interessante que você pode fazer com o seu bebê quando ele nascer e você vai ver que é verdade. Se você colocar uma camiseta sua com seu cheiro corporal de um lado e do outro lado de outra pessoa, você vai ver que ele vai virar sempre para o seu. Quando a gente coloca perfume ou algumas coisas muito cheirosas no nosso corpo, isso acaba atrapalhando o bebê a identificar o cheiro. Então, quando o seu bebê nascer, evite usar qualquer produto, qualquer perfume que possa trazer muitos odores que ocultem o seu cheiro natural, o seu cheiro corporal, porque é esse cheiro que ele vai buscar. Apesar do seu bebê já ter cabelinhos, esse cabelo não vai ser provavelmente qual que ele vai ter na sua vida adulta. Ele pode nascer loirinho de cabelo enrolado e de repente esse cabelo cai depois que ele nasce e ele vai virar um moreno de cabelo liso ou qualquer outra tonalidade ou formato de cabelo. Então o formato que o bebê nascer não dá para confiar, assim como os seus olhinhos. Seus olhinhos não vão nascer com a cor definitiva, eles precisam da luz externa para poder formar a sua cor final. E o que pode levar até um ano, hein? Pode demorar um pouquinho mesmo. Se o bebê é muito sapeca, tá cheio de espaço ainda dentro do teu útero, que tá quase do tamanho de uma bola de futebol. Então você imagina uma bola de futebol e imagina um bebezinho ali de 30 centímetros, né? Considerando a perninha, ou com a perninha dobrada 22. Você vai ver que ele consegue mudar muito de posição. É por isso que agora a gente não se preocupa muito com a posição do bebê, se tá pélvico, cefálico. Calma que eu já te explico tudo isso. A gente não se preocupa muito. Como ele tem muito espaço, ele tá explorando e ele tem mais que explorar mesmo. É uma coisa muito gostosa. Só que na hora do ultrassom parece que ele escolhe a pior imagem, né? Só pra gente não ver o sexo, não ver direito o rostinho, a mão tá na frente. Eles são sapecas demais e é desde sempre. Na casa do ultrassom tem uma dica que é de comer um chocolatinho uns 15 minutos antes, porque o bebê fica mais agitado, que ele sente o gosto do líquido amniótico e ao mesmo tempo ele sente o açúcar do chocolate no corpo dele, que o seu sangue está mandando para ele. Então ele fica mais agitado, ele vai ter mais posições, de repente tem um flagra bom para fazer aquele ultrassom 3D ou 4D que a gente ama. O batimento cardíaco do seu bebê continua acelerado, é pelo menos 2 vezes mais rápido que o seu, exceto na hora do ultrassom, né? Que daí nosso coração acelera mais que o dele, de tanta emoção de ver aquele coraçãozinho, de ouvir aquele tum-tum-tum-tum delicioso. E algumas mães, elas até investem em kit Doppler para ficar ouvindo o bebezinho. Lembrando que ele está mexendo, é um ótimo sinal de vitalidade, então se não é uma gravidez de risco, se não tem uma indicação, você não precisa gastar com isso. Mas algumas mamães gostam bastante dessa ideia. E por último, os vasinhos mais fininhos agora para a circulação sanguínea estão acabando de se formar. E eles que são responsáveis por enviar o sangue para as células. Então os vasos capilares, ó, informação. Na minha dica de alimentação dessa semana, eu quero te ajudar a se livrar da tal prisão de ventre. Tá feio o negócio aí? Nossa, na minha gestação, que desespero! São algumas dicas que eu vou te dar. Primeiro de comportamento, em seguida a gente vai para a comida, tá bom? A primeira é, tenha um hábito de sempre ir ao banheiro no mesmo horário. Isso ajuda nosso relógio
fisiológico, biológico, entender melhor quando é que você pode ir ao banheiro. Por exemplo, quando você acorda. Pode ser um bom horário para você. De repente, o melhor horário é antes de dormir, antes do banho. Então você pode pegar e sempre vai lá, senta, vai no joguinho no celular, pega alguma revistinha para ler, vai ver um vídeo do Almanaque dos Pais e fica ali um pouquinho. Isso já pode ajudar o seu intestino a entender que aquele horário é o horário separado para ele. O segundo é, beba bastante líquido. Quanto mais tempo as fezes ficam no nosso intestino, menos líquido elas vão ter, elas vão perdendo líquido. Então é importante que a gente reponha para não ter muito ressecamento. E por último, ingerir fibras que aumentam o bolo fecal. O que isso significa? As fibras, elas não são digeridas, elas vão aumentar a quantidade de fezes. Quando você tem uma quantidade maior, os movimentos do intestino, que chamam peristálticos, eles vão conseguir funcionar melhor para levar esse bolo fecal para baixo, porque você aumentou a quantidade de bolo fecal. E onde é que a gente encontra bastante fibra, Mônica? Em cereais, pães integrais, verduras, legumes e frutas como mamão, melão, laranja, ameixa, manga. E no caso da ameixa, você ainda pode deixar aquela ameixa seca de molho e tomar aquela aguinha, também ajuda bastante. Sobre os medicamentos para soltar o intestino, somente com prescrição do seu médico, combinado? E na minha dica da semana, eu tava falando que agora é um bom momento para enxoval, certo? Mas me diga que confusão é essa, que nós temos tantos tamanhos, né? Vai do prematuro, passa pelo RN, aí tem 3 meses, 6, 9, 12, outros é P, PP, G, GG, M. Qual que a gente compra? E quando a gente compara o G de uma marca, é diferente o tamanho do G da outra. Ou se não, o G da mesma marca dá uma bela diferença. Infelizmente, a gente só vai entender mesmo quanto o nosso bebê veste e acredite, você vai olhar para a peça e vai saber. Mas isso vai demorar um pouquinho, tá? O bebê tá no colo, você vai olhar e vai, esse não serve mais. Opa, esse serve com certeza. Mas isso a gente vai precisar de um olharzinho treinado já de mãe com o bebê no colo. Na barriga a gente não sabe. Uma dica que eu vou te dar é para você não investir muito em peças RN. Por quê? Porque talvez seu bebê nasça grandão. E se ele nascer grandão, às vezes nem serve o RN. Vai usar talvez 1, 2 semanas. É melhor usar uma roupinha larguinha que dura mais, não é não? A não ser que você vai fazer daí um enxoval no exterior. Aí vale a pena pegar umas 3, 4 pecinhas RN, porque o preço lá pode valer mais a pena. Mas se você estiver fazendo aqui, não investe muito nessas peças não, tá bom? Dá uma segurada. Eu sei que é emocionante comprar um enxoval, mas dá uma segurada. Ele vai usar mais as peças M, as peças G. Essas vão ter um uso um pouquinho maior, mas mesmo assim, curtíssimo. E aí, qual que é a minha dica sobre isso? A minha dica é, se controla um pouquinho no enxoval, eu sei que é uma delícia comprar tudo, deixa para comprar algumas peças depois que o seu bebê nascer, vai ser até um passeio gostoso para você fazer, sair um pouquinho de casa, a gente já imagina como ele vai ficar com aquela roupinha. Prepara o coração para não usar várias roupinhas que você comprou, viu? Vai usar uma vez e não vai servir de novo, porque ele cresce demais. Eles crescem muito rápido, assim, ó, um piscar de olhos. Fique bem atento às estações, tá? Quando que ele vai nascer, qual idade ele vai ter em cada estação, para você planejar o seu enxoval. E para facilitar a sua vida, vou deixar aqui no descritivo do vídeo 2 listas de enxoval, uma super enxuta, que é só um guia pra gente começar, tá bom? Para as primeiras semanas de vida do bebê. E uma outra para quem vai fazer enxoval no exterior, ou vai viajar, vai para uma loja, vai pegar muitas promoções. Tem algumas lojas, algumas franquias, inclusive aqui no Brasil, para essa roupinha, que é só roupinha de criança, que eles vendem roupas novas e semi-novas. De repente pode ser um bom investimento, porque roupinha de bebê usa tão pouco que, nossa senhora, às vezes gastar uma fortuna a gente vai ficar até triste. Então tem algumas opções bem legais. Então dá uma pesquisada se na sua cidade tem alguma dessas lojas. De repente você vai fazer uma ótima economia e encontrar peças incríveis. Mas dá aquela conferidinha na peça antes, viu? Não é só pegar, não. Daí tem que olhar se o botão tá ali, se a costura tá bem feita, dar uma comparada ali no tamanho, se tá adequado. É bom fazer esse guia para você ter certeza que vai fazer uma boa compra. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir para mim. Te vejo no próximo vídeo.